Vamos falar da nossa fé, minhas irmãs, em Cristo Jesus. Porque nós vemos que às vezes tem pessoas que elas estão na própria fé, né? Às vezes até elas fazem a obra, mas elas desanimam na própria fé. Elas se desanimam na fé. E cá estou junto a vocês, junto a você, para que você não desanime a tua fé. Vamos nos fortalecer sempre com a fé de Jó. A fé de Jó, sim, minhas irmãs em Cristo Jesus, minhas queridas amigas, a fé de Jó, porque a fé de Jó era muito devoto a Deus, até chegar ao ponto de Satanás querer mexer com ele para que provasse o quão forte era o poder de Deus e se ele tinha verdadeiramente a fé a qual ele dizia, a qual ele tinha. Então vamos manter nossa fé firme, a fé que Jó teve. Não vamos desanimar. Vou passar o livro de Jó 9, o livro de Jó, capítulo 9. Esse Deus que nós cremos, que nós servimos, que nós nos rendemos, é um Deus maravilhoso, é um Deus poderoso e é um Deus que não há limite para ele te alcançar. Não há problema que ele não possa resolver na tua vida. Permaneça firme com a tua fé. Vamos no livro de Jó, o livro de Jó, capítulo 9. Então Jó respondeu: na verdade, sei que assim é, mas como se justificaria o homem para com Deus? Então, nós sabemos que nós precisamos manter a nossa fé, a nossa obediência para com Deus. Mas mesmo assim, o homem, a maioria, em algumas situações, ele questiona o poder de Deus porque quer tudo para já, quer tudo para já. Então, a maioria das vezes, o próprio homem, ele questiona o poder de Deus. Como se justificaria o homem para com Deus? É questionando. E esse Deus que nós servimos, que nós cremos, né? É um Deus que não... É um Deus incondicional. O amor dele é tão incondicional por mim e por ti. Ele é tão poderoso que não tem como nós não temos o direito de questionar o poder de Deus, porque tudo não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. É no tempo que Ele quer, é no tempo que Ele acha que tu tá preparado. É no tempo que Ele quer fazer algo na tua vida. E para isso tu tem que permanecer na fé de Jó. Tu tem que permanecer sempre com a fé a qual a Jó manteve. Satanás foi lá, Satanás mexeu com ele, mas ele permaneceu firme na fé. É essa fé que nós precisamos ter. E até alguns cristãos também necessitam ter essa fé, porque tem muitos cristãos que já se renderam, já entenderam que precisa se render para Jesus, para que algo
para que eles conheçam o diferencial na vida, a verdadeira felicidade. Mas mesmo assim, mesmo após essa rendição para com Jesus, a fé se torna pequena. Tem pessoas que estão na própria fé que elas não acham que Deus é poderoso o suficiente para ressuscitar, para prosperar, para curar. Então, para esse Deus nada é impossível. Continuamos no capítulo 9 de Jó, vamos no versículo 4. Meu intuito aqui é para que nós sempre venhamos fortalecer cada vez mais a nossa fé, para que nós venhamos nos fortalecer cada vez mais a nossa fé, que nós sabemos que nós passamos por atribulações, para que nós não venhamos desanimar na nossa fé. Se você está desanimando na fé, procura uma irmã em Cristo na tua congregação, uma irmã a qual tu confia, uma irmã a qual tu interage bem, para que você se fortaleça na tua fé, minha irmã. Vamos no versículo 4. Ele é sábio de coração e poderoso em força. Quem se endureceu contra ele teve paz. Quem se endureceu contra Deus e teve paz? Quem se endurece contra esse Deus maravilhoso e obtém algo, que obtém sua salvação? Ninguém consegue obter sua salvação, se endurecer o seu coração para Deus. Porque você vê que Deus, ele mesmo nós sendo seres pecadores, toda criatura sendo pecadores, ele não endurece o coração, ele ainda insiste em ti, ele ainda vê que em ti tem resultado, que tu tem salvação, que tu tem jeito. Depende de você. Depende de você e se render aos pés de Jesus e entender que para tu tudo tem jeito, desde que tu queira que Deus opere na tua vida, porque Deus é educado. Deus, ele não força, ele é educado. Tu tem que querer. Então, vamos no versículo 8, minhas irmãs queridas. Vamos no versículo 8. Ele sozinho estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Deus, que maravilha, é tão poderoso. É um poder imensurável. Ele sozinho estende os céus e anda sobre as ondas do mar. E anda sobre as ondas do mar. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós temos que crer. É o Deus que está em todo lugar, todo tempo, te vendo, tentando o tempo todo te mostrar o caminho, te mostrar o caminho da tua salvação, o caminho da tua felicidade, o caminho da diferença na tua vida, minha irmã. Anima-te na tua fé, não desanima na fé. Anima-te na tua fé, porque é isso, às vezes acontecem essas atribulações na nossa vida, é o diabo que põe. Algumas vezes nós provocamos, nós permitimos, outra é o diabo que investe pesado, mas não deixa de ser nós que enfraquecemos na fé. Aí ele entra e vai trabalhando para te destabilizar, para te deixar transtornada, para tu ver que para tu achar que tu não tem saída, para tu achar que tudo acabou. Anima-te na tua fé, porque Deus está a te chamar, está a te dizer que para Ele
Não há impossível. Mas Deus, ele trabalha sozinho, mas para ele trabalhar na tua vida, tem coisas que para Deus fazer na nossa vida, nós precisamos fazer algo, dar o primeiro passo. Nós precisamos dar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Tu se render, tu não dá brecha. Tu não dá brecha para o inimigo entrar, para o diabo entrar na tua vida e fazer com que tu desanime. Se tu permitir te desanimar, ele vai entrar e vai fazer a festa. Então, aconteça o que acontecer, permaneça firme com a fé de Jó, que a vitória é tua, minha irmã. Vamos no versículo 10. Vamos no versículo 10. Ele faz coisas grandes que não se pode sondar, e maravilhas tais que não se pode contar. Quando você recebe, quando você está na presença de Deus, que você entende que você tem que andar conforme Deus te ordena, conforme Deus te chama, que quando Ele te chama, Ele não te chama para tu ser qualquer um, Ele não te chama para tu ficar de qualquer jeito. Ele te chama verdadeiramente para fazer coisas grandes e maravilhosas na tua vida. Então, tudo depende de você, o que Ele está a dizer. Ele faz coisas grandes que não se pode sondar, e maravilhas que não, tais que não se pode contar. As maravilhas de Deus, ele é tão grande, esse Deus é tão imensurável, que nós não podemos contar o quão grande ele é, as maravilhas que ele faz na minha vida e na tua vida. Então, às vezes, tem pessoas que elas estão, do nada, elas entram na fé, né? Se rende a Cristo Jesus, e elas passam a ser obediente conforme a Bíblia e conforme Deus nos ordena. Coisas grandes começam a acontecer na vida dessa pessoa e muita gente fica assim, o porquê? Assustado. É o poder de Deus na tua vida, é o poder de Deus, é a tua obediência, é a tua força, a tua insistência em não desistir na tua fé, e não desistir do melhor na tua vida, do teu perfume, que é Cristo Jesus, que nos sustenta, o que nos dá certeza de dias melhores, o que nos dá certeza que nós somos valiosos, que nós temos Ele com nós, que nós não estamos sozinhos nessa batalha, que nós não estamos sozinhos nesse mundo onde muitas coisas perderam o valor, onde as pessoas em si, elas estão mais preocupadas com status, né? Com dinheiro, com qualquer outra coisa, menos com manter a sua lealdade com Deus, de manter a sua santidade com Deus, de manter a sua fé com Deus. E quando algo dá errado, a pessoa já começa a questionar o poder de Deus. Já começa, é como se fosse uma troca. Tem pessoas que estão na fé, que elas não estão ali de coração, elas estão como se fosse uma troca. Eu vou me render a Jesus, vou me render aos pés de Jesus, vou frequentar a congregação, mas eu quero algo em troca. Sim, todos nós, quando nos rendemos aos pés de Cristo Jesus, nós que estamos sempre querendo algo em troca, que é a nossa salvação. Junto com a nossa salvação, vem as demais coisas. Só que tem pessoas
que elas vão para a fé e já botam as coisas na frente da salvação. Botam as coisas na frente da salvação e se torna uma fé como se fosse uma troca. Eu te louvo, eu te adoro, eu venho para a congrega, eu faço a obra, mas eu quero algo em troca na obra que eu estou fazendo. Então, esse Deus, ele é tão poderoso, tão maravilhoso, que você só tem que ser fiel para com ele, verdadeiro, puro. Que sem que ele te peça, ele te dá. E se tu fizer por merecer, ele vai muito além, ele nunca te dá só o que tu pede. Quando Deus abençoa, ele te entrega algo. Ele te entrega, ele faz a coisa completa. Ele faz a obra completa. Esse Deus que nós cremos não é um Deus que faz a obra pela metade. Faz a obra por inteiro. Então você precisa manter a fé de Jó. É necessário que nós venhamos nos fortalecer dia após dia com a fé de Jó. Porque nós já somos atacados 24 horas por dia. Satanás, o diabo, ele quer tirar nós da presença de Deus. Ele quer te destabilizar, porque tu é o seio da tua família. Ele quer te destabilizar, então ele primeiro mexe na tua fé. Ele mexe na tua fé e faz com que você comece a duvidar da tua fé. Com que você comece a duvidar que ele pode fazer coisas grandes na tua vida. Que você comece a questionar que você já está há muito tempo na fé e nada aconteceu na tua vida. Não aconteceu porque de repente tu está fazendo troca. Tu está fazendo troca com esse Deus poderoso. Para de fazer troca e mantenha a fé de Jó. Mantenha a fé de Jó. Mantenha a fé de Jó. Que coisas grandes esse Deus maravilhoso irá fazer na tua vida, que tu irás ficar assustado, tamanha bênção, tamanhas maravilhas que ele irá fazer na tua vida, minha irmã. Apenas você tem que crer, coisas grandes ele irá fazer na tua vida. Começando por você, entendendo que esse Deus maravilhoso não é um Deus de troca. É um Deus que nós temos que, quando você faz, quando você dá, quando você se entrega para esse Deus dá um jeito de te honrar. Ele te honra, ele te abençoa, ele te contempla. Porque esse Deus que nós cremos, ele trabalha. Ele sonda a tua sinceridade, a tua fé, a tua sinceridade. Vamos no versículo 15. Vamos no versículo 15, minhas amadas irmãs. Vamos no versículo 15. E a ele ainda que eu fosse justo, não responderia. Antes ao meu juiz pediria misericórdia. Antes a meu juiz pediria misericórdia. Esse Deus, ele é um Deus imensurável. Você vê que às vezes a pessoa ela está extremamente transtornada. Ela entra verdadeiramente nos caminhos de Deus, pura, de verdade. E tudo começa a mudar. Coisas grandes começam a acontecer ao ponto que todos ficam assustados. Ficam se perguntando o que aconteceu. Essa é a misericórdia desse Deus. Ele é tão misericordioso que não importa o que tu tenha feito.
Não importa o que tu tenha feito, Ele irá ter misericórdia de ti. Ele irá ter compaixão de ti. É o que o versículo 15 fala. A ele, ainda que eu não fosse justo, nós não somos justos, não responderia, antes ao meu juiz pediria misericórdia. Nós não somos justos, nós somos seres pecadores. E o fato de nós também termos já nos rendido aos pés de Jesus, não nos torna seres perfeitos, nos torna seres que estamos buscando a perfeição de Cristo, porque nós não somos justos. Justo é Deus, justo é o Criador, justo é Ele, que mesmo nós somos seres pecadores, Ele tem sempre uma palavra de incentivo, uma palavra amiga, uma palavra de incentivo, uma palavra de amor ao teu coração. E se tu se arrepender, Ele está sempre a te perdoar. O que nós não podemos fazer é brincar com a palavra, brincar com os mandamentos, achar que nós podemos na frente na congregação ou na frente das tuas irmãs, tu pode ter um determinado comportamento. Aí tu sai, tu tem outro. Tua fé tem que ser firme em qualquer lugar, em qualquer situação. Não tenha medo de declarar a tua fé, mesmo que tu não tenha tanto conhecimento, não tenha medo de declarar a tua fé em Cristo Jesus. Não tenha medo, não tenha receio de declarar Jesus, porque nosso Deus, esse Deus vivo e poderoso, nos justifica, te justifica. Não tenha medo, declare sua adoração, declare seu Salvador, declare aquele que te sustenta, aquele que te ergue, aquele que luta por ti, aquele que entra na causa ao teu favor. Louvado seja o nome do Senhor, minhas amadas irmãs. Então, eu quero deixar aqui, né, essa palavra, que você deixe entrar dentro do teu coração, você deixe entrar essa palavra dentro do teu coração, que essa palavra, ao entrar no teu coração, surja efeito na tua vida, surja efeito na tua vida, para que você venha usufruir das maravilhas de Deus, porque às vezes nós estamos passando por luta porque ainda não chegou o nosso momento, minhas irmãs. Não chegou o nosso momento. Quando chegar o nosso momento, coisas grandes tu irás receber. E o mais que tudo, nós recebemos quando nós entendemos que precisamos nos erguer, nos curvar para Jesus. Nós recebemos a nossa salvação. Nós fomos isentos do pecado. Nós fomos perdoados pelos nossos pecados, pelas nossas afrontas para com Deus, pelas nossas afrontas, pelos nossos pecados. Você já imaginou quantas as vezes você, já afrontou o amor incondicional que Deus tem por você? Quantas as vezes nós já os decepcionamos? E mesmo assim, Ele tem misericórdia de você, Ele tem misericórdia de nós. Você tem que ser verdadeiro. A partir do momento que você for verdadeiro, verdadeira,
pedir perdão, se render aos pés de Jesus, pedir perdão e fazer o possível e o impossível para tu andar dentro dos mandamentos bíblicos. O diabo, ele vai tentar fazer de tudo, ele vai te cercar para que tu saia, para que você fique blasfemando a fé, para que você fique blasfemando tudo, para que você fique revoltado. Mas você permaneça, persevere na oração, persevere na fé, porque nada chega em nossas mãos na hora nem errada, nem antes e nem depois. Chega na hora exata. E para você se render para Jesus, não tem idade, não tem classe social, não tem nada. Tu só precisa se despir aos pés de Jesus. Tu só precisa se debruçar aos pés de Jesus. Tu só precisa se humilhar aos pés de Jesus para que Ele te exalte com a tua salvação, para que Ele te justifique, para que Ele te erga e para que você sinta que aconteça o que acontecer, você nunca está sozinho. Muitas pessoas que de repente te vê, pensa que você está sozinho, que você não tem saída, que você está na fé e nada aconteceu, que está do mesmo jeito a tua vida, do mesmo jeito não está, porque você foi perdoado. Você está andando dentro dos princípios bíblicos, você foi perdoado pela infinita misericórdia de Deus. Você está rejeitando o pecado. Você está rejeitando o pecado. Então não é a mesma coisa. E ao você se arrepender e rejeitar as práticas do pecado, você foi perdoado e você ganhou a tua salvação. Agora o que tu tem que fazer é cultivar a tua salvação. Você tem que cultivar, perseverando na fé, não deixando os momentos difíceis da vida te desanimar, não deixando ninguém te desanimar e repreendendo todas as investidas que o diabo vier fazer contra ti, porque ele trabalha, ele não quer perder você, ele não quer com que você deixe de servi-lo. E você tem que mostrar sua força, sua sabedoria. Você tem que perseverar como nunca perseverou na tua vida. Você tem que mostrar que você verdadeiramente é uma soldada, um soldado de Cristo, perseverando firme na força de Cristo Jesus. Porque quando nós temos a presença de Deus, Ele nos fortalece. Ele nos mantém de pé. Cristo, Deus nos dá uma força que verdadeiramente, às vezes eu fico me perguntando, só pode ser de Deus. A força que aquela pessoa tem, a força que aquela irmã tem, a força que aquele irmão tem, a força que aquela amiga, aquele amigo tem. Só pode ser de Deus. Só pode ser o poder de Deus agindo na vida da pessoa, mas isso só acontece quando você anda dentro dos princípios bíblicos, quando você o agrada, quando você agrada a Deus, que coisas grandes irão acontecendo na tua vida, que tu és sustentado por uma força maior, que é a força de Deus. Tu é erguido, tu és segurado pela mão direita dele. E quem se levantar contra ti, ele te justifica. Então, eu quero liberar essa palavra para ti. Não desanima. Mantenha a fé de Jó.
persevera na fé. Persevera, minha irmã querida, na fé. Minha amiga, persevera. Persevera, porque se isso tudo está acontecendo, se as tribulações acontecem, se o diabo se levanta, é porque você está forte na presença de Deus. É porque o diabo está com medo de você. E quando ele tem medo, ele não quer te perder. Outro, ele tem medo. Quando você carrega a marca de Cristo em você, quando você está selado com a marca de Cristo, onde quer que tu chegue, todos vão perceber que tu tem algo diferente. A marca de Cristo exala em ti. A marca de Cristo está impregnada, está selado sobre ti. Amém? Então persevere e que o Senhor Jesus vá de encontro com a tua casa, com a tua família, repreendendo tudo aquilo, todas as investidas do inimigo. Vai, ó Pai querido e amado. Vai, Senhor. Vai repreendendo, ó Deus, todas as investidas do inimigo, todas as investidas de Satanás, Senhor, que vier contra os teus, contra aqueles que tu tem algo especial, contra aqueles, Senhor, que tu tem propósito. Vá repreendendo, Senhor. Vai enchendo todo aquele, Senhor, que precisa se fortalecer na fé, que precisa conhecer o teu amor, Deus. Vai, ó Senhor, vai, Pai querido e amado. Vá recebendo o poder de Cristo na tua vida. Vá recebendo a marca de Cristo na tua vida. Jesus é contigo. Receba o abraço de Deus. Receba o abraço de Jesus na tua casa, na tua vida. Receba onde quer que tu tocar tuas mãos, onde quer que tu for. Nenhum mal te tocará. Nenhum mal te tocará porque tu tá guardado com a fé de Jó. Tu tá guardado com a fé, tu tá selado com a fé. A marca de Cristo está em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Não esqueça de orar, jejumar, ter comunhão com a tua congregação. Não esqueça de ter a fé de Jó. Nós precisamos ter a fé de Jó. O mundo ele está virado, coisas terríveis estão acontecendo, onde nós não podemos esmorecer a nossa fé, nós temos que fortalecer a nossa fé dia após dia. Ser um verdadeiro Jó hoje. O Jó do passado tem que atuar hoje sobre nossas vidas, minhas irmãs. Sobre nossas vidas, meus irmãos. Perseverando na fé, sendo firme, não desistindo, não desanimando. E sempre sendo um soldado ali, na perseverança, não baixando a cabeça por nada que não seja do céu sobre a tua vida. Amém?